Apresentaçãozinha. Para quem está chegando e não me conhece, né? Eu sou Paulo de Andrade, eu sou colorista sênior já há 21 anos, né? E esse curso aqui é um curso que eu elaborei porque a gente tem muito curso assim, até se a gente for no YouTube tá cheio de tutorial de DaVinci, essas coisas. E tem cursos até da própria Blackmagic que dão por aí, mas são cursos que na verdade, é como se fosse um manual de instrução do DaVinci, né? E o processo do colorista e do fotógrafo e tudo não é esse, né? A gente tem que conhecer cor. Então, na verdade, a ideia desse curso é dar uma introdução à cor em geral, né? Dar uma introdução a como é que as pessoas devem passar a enxergar as coisas, pensar, e como é que a gente consegue esses resultados usando o DaVinci para fazer uma correção de cor assim, mais básica e tudo. Quer dizer, eu vou cobrir todo esse processo, né? E eu queria mostrar para vocês, assim, começar com uma apresentaçãozinha pequenininha que eu fiz para cá, a importância que a cor tem para as pessoas, né? Muitas vezes isso é uma coisa meio, para quem não conhece, é meio subestimado, né? Porque as pessoas acham que a cor é uma coisa que você faz de qualquer jeito ali, bonitinho, mas não é. A cor tem uma importância essencial, assim, e essa coisa de a gente entender como é que a cor funciona é muito importante, né? Então eu vou compartilhar aqui, eu vou começar com um filminho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou começar com um filminho aqui que é das pessoas que são daltônicas, elas enxergam a cor pela primeira vez. É muito interessante isso, né? E aí eu vou explicar por quê. Eu quero que vocês prestem atenção na reação que essas pessoas têm quando elas enxergam as cores reais pela primeira vez. E a gente vai ver por que isso acontece de uma maneira científica, tá?
color is that? Brown. Color is that? Violet. Color is that? Blue. Alert. Green. Alert. Yellow. Blue. Green. Oh, yeah. Green. Green. Oh my God. There's like the puppy, there's so much color. Okay. Come on, come on. Oh. Look at my bunny, see color? Look at my bunny. Então, uma coisa que a gente vê em comum disso aí, né? Todo mundo é a emoção enorme, né? Que as pessoas sentem quando elas estão vendo as cores pela primeira vez, né? A gente pode ver que é comum que acho que todas elas choram, né? E não é só pela emoção de elas estarem vendo as cores pela primeira vez, não é uma coisa só isso. O que acontece é que o cérebro processa as cores de uma maneira muito forte, sabe? Então, quando as pessoas enxergam as cores pela primeira vez, na verdade, elas estão ativando áreas do cérebro que antes não estavam ativas. Isso dá um overload, né? Uma sobrecarga de informação para essas pessoas, né? E elas sentem essas emoções muito fortes. Você vê que tem uns que elas têm que tirar, elas tiram os óculos, não aguentam na hora, elas tiram os óculos, sabe? Elas têm que se acostumar aos poucos. Quer dizer, não é só aquela experiência de uma coisa nova, é realmente uma coisa muito, muito forte para a gente, né? Então, eu vou agora explicar melhor por que que isso acontece, né? Então, o nosso cérebro, né, segundo se conhece pela ciência, né, ele tem dois hemisférios, né, sendo que o hemisfério esquerdo, ele é o hemisfério que processa o nosso lado racional, né,
Então, é o hemisfério que está dividido, inclusive, aqui em partes que tem as cores que são relativas a essas coisas, né, que ele processa. Ele processa o lado simbólico, né, o lado lógico, né, nosso raciocínio lógico, a ordem, o objetivo, quer dizer, tudo quanto é coisa que a gente faz assim, com seriedade, com organização, a gente usa esse lado esquerdo, né? E o nosso lado direito do cérebro, ele já é o lado que é ligado ao nosso lado emocional, é o lado que processa as cores, é o lado ligado à arte, à criatividade, né? Então, essa coisa, essa interação entre o lado esquerdo e direito, esse equilíbrio, é que faz com que a pessoa possa ser um artista, por exemplo, que também, ao mesmo tempo, administra a sua carreira, né? Seja um artista, né, que cuide dessa parte, né, que equilibre bem a parte da razão com a parte da criatividade. Esse lado direito é o lado mais rebelde, mais solto, né? Esse lado que a gente tem muito mais satisfação, né, do que o lado esquerdo. Mas os dois lados são igualmente importantes para a gente poder, né, ter nossa vida normal, né? Como é que o nosso cérebro processa a nossa informação visual, né? A gente enxerga as ondas de luz, né? As ondas de luz, elas entram no nosso olho, na verdade ele é uma lente, ele tem uma lente na frente, né? E aqui é como se fosse o filme de uma câmera aqui atrás, né? A gente tem aqui na nossa retina uns sensores, né? Nós temos dois tipos de sensores. Nós temos sensores para luminância, para luz, né? Para a gente enxergar o que está mais claro e o que está mais escuro. E como seres humanos nós temos muitos sensores relativos à cor. E os sensores são iguais às câmeras de cinema, eles são RGB, ou seja, eles são vermelhos, verdes e azuis. É a partir desses sensores que a gente consegue construir as cores, né, que a gente enxerga. E nós, assim, ao contrário de muitos animais, nós temos muito mais sensibilidade para a cor do que para a luz. Se você pega, por exemplo, um cachorro, um gato, eles têm muito mais sensibilidade para a luz do que para a cor. Eles enxergam melhor no escuro, né? Mas em compensação eles não enxergam as cores tão bem. O pessoal acha que o cachorro só enxerga preto e branco, né? Mas não é isso não. O cachorro enxerga colorido, só que ele enxerga assim a cor muito menos intensa do que a gente, né? Então, quando a gente recebe essas informações aqui, como se fosse no sensor da câmera, né, na nossa retina, essas informações elas são transformadas em eletricidade, elas são enviadas pelo nervo óptico até essa parte aqui chamada córtex visual, né? E aqui dessa parte é que vão ser distribuídas justamente essa informação visual para essas três partes do cérebro aqui, que elas são responsáveis para você entender como a coisa acontece, o que acontece e onde acontece. Então, a gente pode ver que a informação visual é extremamente importante para a gente, né? Ela entra, vem aqui, e a partir da informação visual que você vai analisar o teu meio ambiente, né? Você vai enxergar o que está acontecendo e você vai sentir, né? Também, e você vai se posicionar em termos de tempo, né? Então, tem pesquisas agora que mostram não só o efeito das cores do cérebro, mas também quais são as áreas ativadas, né? Agora, com a tecnologia de você poder observar o cérebro através dessas máquinas que conseguem não só enxergar com uma ressonância magnética, mas também ver como que o cérebro, quais as partes do cérebro estão ativas eletricamente, né? A gente agora consegue entender melhor quais os pontos, quais os lugares do cérebro que causam essas emoções, né? Que processam essas emoções, né? Então eu vou começar aqui por cima, vou fazer um sentido horário aqui pelo laranja, né? A cor laranja, ela é processada pelo sistema de recompensa do cérebro, né? Ou seja, é o lado do cérebro que responde pelo prazer e a necessidade de repetição da experiência prazerosa, né? Então, o laranja, ele tem o efeito psicológico de mudança, expansão e dinamismo, né? Então, ele realmente, o laranja é uma cor que ela é bem estimulante,
é uma cor que se usa muito em cadeias de fast food, por exemplo, as pessoas, inclusive a cor que dá fome, eu vou entrar em detalhes assim, durante o curso, essas coisas mais, mas a gente vê muito em cadeia de fast food usar laranja, porque laranja não só estimula o apetite, mas ele também, como é uma cor que estimula o dinamismo, ela faz com que as pessoas não fiquem muito tempo lá sentadas no restaurante de fast food conversando. A pessoa come e tem vontade de sair, né? Então é um dos usos do laranja que a gente vê no dia a dia, elaborado pelos designers nos negócios para afetar também a gente, porque as cores afetam a gente não é só no cinema, no dia a dia, no meio ambiente, porque as cores geralmente são pensadas, né? Tem um propósito quando aplicado assim num design, né? O rosa já é a área tegmentar ventral, que controla a sensação de recompensa pela saciedade de fome, de sede e de sexo. E isso é interessante, né? Porque o rosa é uma cor que está ligada assim a muita comédia romântica, essas coisas, quer dizer, essa coisa do sexo, é uma cor que ela transmite muito essa coisa do prazer, da sensualidade, não a sensualidade assim muito explícita, né? Aí já é outra cor, mas assim daquela coisa do sexo amoroso, né? Então, o efeito de um tom claro de rosa, por exemplo, dá a ideia da inocência, né? Então, essa coisa da inocência do adolescente, descobrindo ali o amor, essas coisas, então se usa muito em comédia romântica por causa disso, né? E geralmente a gente vê, né, que jovens adolescentes, assim, as meninas adoram rosa, porque é uma cor, geralmente, que está passando essa coisa da descoberta, da transição, assim, da sexualidade, né? Essa cor também, ela geralmente remete ao tradicional, à feminilidade, rompimento de preconceitos também. O rosa também pode significar isso, né? E o pink, que já é esse rosa mais saturado, né? É o desejo de iniciar ações individuais, né? O amarelo a parte do cérebro que processa o amarelo é do sistema de recompensa, né? O efeito passa a mensagem de transparência nas negociações ou no objetivo do lucro, né? O amarelo é muito ligado assim, essa coisa também do companheirismo, né? Como a gente vai ver em outro lá para frente no curso. Mas o amarelo combinado com outras cores significa credibilidade, principalmente com o azul, né? O azul é uma cor que ela passa confiança, então geralmente a gente vê muita coisa financeira também ligada com amarelo ou dourado, né? Com azul, né? O cinza, ele é, ele é processado por essa parte do cérebro chamada putamen, que regula a distribuição de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer, né? E ínsula, que coordena as emoções. Então, o cinza é a expressão da neutralidade, né? Ela pode representar indecisão ou ausência de energia, né? O verde já é processado pelo córtex pré-frontal, ligado às decisões, pensamentos abstratos e criativos, né? Respostas afetivas e capacidade para conexões emocionais e julgamento social. O verde, obviamente, remete à natureza, né? Porque a natureza, em grande parte, a maior parte, né? Se a gente vai para uma floresta, é tudo verde, né? Ela transmite frescor, harmonia, equilíbrio, reforça a ideia de ponderação e coerência. É uma cor que acalma muito, né? Por isso que nos hospitais, geralmente, os quartos são pintados de verde claro, né? Essa coisa da saturação da cor, a intensidade da cor também muda um pouco o que a gente sente dela. Mas o verde é muito usado para isso, né? Quer dizer, porque o nosso cérebro entende disso. Quer dizer, a gente usa porque realmente existe não só uma razão que a gente aprendeu assim por experiência, mas agora que a ciência está podendo analisar mais a fundo, ela vê que essas emoções baseadas na cor realmente são muito fortes e acontecem fisicamente, né? O marrom é a parte do cérebro que processa o sistema límbico, né, que é a estrutura interna que responde pelas emoções também. É uma cor pesada que sugere conservadorismo. A gente geralmente vê uma pessoa, por exemplo, com uma gravata marrom, assim, é uma coisa bem conservadora, né?
Inclusive tem até em determinados aspectos, pode ter uma conotação meio negativa, né? Mas por outro lado também, dependendo do que você quer, pode passar uma ideia boa, né? O branco é processado pelo córtex cerebral esquerdo, que é responsável pelo pensamento lógico e pela competência comunicativa, né? Lembra daquela coisa do lado esquerdo e direito do cérebro, né? Então, o branco sugere pureza, né? Ele cria impressão de luminosidade, transmite ideias de frescor e calma, e combinado com outras cores proporciona harmonia. Combinado com outras cores, não só no sentido de que você vai combinar o branco com outras cores, que é interessante, né? Se você coloca uma tela branca e coloca, por exemplo, uma letra vermelha, você vai ter um impacto, aquele vermelho vai te dar um impacto muito maior, porque o branco é uma coisa totalmente neutra, né? Agora, por outro lado, o branco é obviamente a luz em luminância mais alta, quer dizer, você tendo a luz entre a sombra e o claro, o branco seria o mais claro, e quando você combina o branco com outras cores, você altera também a percepção dessas cores, como a gente estava vendo ali. Por exemplo, o rosa claro, ele tem ele passa uma coisa, o rosa escuro já, né, mais saturado, mais escuro, já passa outra, né? O roxo é a parte do cérebro que controla o polo frontal, é ligado ao planejamento de ações de movimento e ao pensamento abstrato, né? O roxo pode remeter a mistério, muito usado em filmes de mistério, muito usado em magia, né, sobrenatural, mas ele também se relaciona a calma e sensatez. O vermelho é a amígdala e núcleo accumbens, né, que são estruturas também ligadas ao prazer que processam o vermelho, né? Então, o vermelho é ligado à emoção, dinamismo, sexualidade, virilidade, masculinidade. Relação ao consumo pode estimular, no caso dos alimentos, ou evitá-los, objetos de lazer. O vermelho é a cor que ela sugere a velocidade, a agressividade, né? Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, carros esportivos que nem a Ferrari, né? Eles usarem muito vermelho para passar essa sensação de velocidade, né? E também, quando você quer acelerar as pessoas, quando a gente faz o tapete vermelho, por exemplo, dessas cerimônias, ele foi escolhido, essa cor não foi escolhida ao acaso, não, é porque o vermelho faz as pessoas realmente andarem mais rápido. Então, você quer que no tapete vermelho eles só parem para as fotos, mas continuem andando ali, não fica andando devagar, né? Tem que andar rápido para poder passar todo mundo ali, né? E o preto é a amígdala que processa, né, que regula o comportamento sexual, agressividade, medo e memória emocional, né? O preto sugere mistério, curiosidade ou superioridade, além de nobreza e distinção. É outra coisa também. A gente vê, por exemplo, os carros de executivos, esses carros que transportam as pessoas bem-sucedidas ou transportam as pessoas de poder, geralmente são carros pretos, né? O preto tem essa coisa, um terno preto, essa coisa, dá uma sensação de nobreza, distinção, né? Mas ao mesmo tempo, ele também por ser ausência de luminosidade, o preto, né? Também causa um efeito assim meio de mistério, né? Então a gente pode usar o preto justamente quando a gente quer passar esse tipo de emoção. E para terminar, o azul, né, que é processado pelo córtex pré-frontal, em tom escuro, ele relaciona-se ao poder. Em tom mais claro, provoca a sensação de frescor e higiene. Está ligado à produtividade e sucesso. O azul é muito usado por instituições financeiras, por exemplo, porque é uma cor que passa confiança, né? E as pessoas, você tem essa sensação de confiança, e aí se você usa azul, por exemplo, num banco, aquilo ali faz com que as pessoas tenham mais confiança, né? Se sintam mais à vontade de colocar o suado dinheirinho deles ali naquele banco, né? Então, isso aqui é baseado em cromoterapia, né? Também são os tratamentos através da cor, né? Então, a cromoterapia consta da relação dos principais terapias alternativas ou complementos conhecidos, ela agora, né, reconhecida desde 76 pela Organização Mundial de Saúde, né? E a prática da utilização das cores para restaurar o equilíbrio físico, emocional, intelectual e até para curar doenças, né? Ela vem sendo utilizada pelo homem desde as antigas civilizações, como Egito Antigo, Índia, Grécia e China,
com o objetivo de harmonizar o corpo, atuando em todos os seus níveis. Cada cor possui uma vibração específica e uma capacidade terapêutica e ainda pode se associar a cores diferentes para a obtenção de outros efeitos harmonizantes que ajudam a promover a saúde e bem-estar. Ou seja, a saúde também reconhece, né, que esses efeitos que as cores têm, e não é uma coisa recente, como a gente viu, né, que agora com essas máquinas a gente consegue ver exatamente como que o cérebro está reagindo às cores, mas é uma coisa que já se conhece desde as civilizações antigas, né? Então, as cores já eram usadas para tratar a saúde, para provocar essas emoções que se desejavam, né? Então, aqui a gente também é uma roda de cor como aquela, né? Assim, o vermelho, a cor relacionada à energia, né? Estimula o metabolismo. O laranja é antifadiga, reparador. A gente pode ver que tem tudo a ver com o que a gente já viu, né? De energia, né? O laranja, aquela coisa que te estimula, então, quer dizer, uma cor antifadiga, né? Por isso que, na verdade, assim, a gente não deve pintar o nosso quarto de dormir de laranja, porque a gente acaba com insônia, né? Aquilo estimula demais. Geralmente, quarto de dormir é bom a gente ter, se a gente vai escolher uma cor, um azul clarinho, assim, que é uma cor que dá uma relaxada, né? Esse verde assim mais claro estimula a digestão. O verde escuro assim acalma e induz ao sono, quer dizer, outra cor que é bem legal, né, para a gente ter no quarto, assim, para o quarto de dormir. O tom de verde aqui equilibra e harmonia. O azul mais escuro, né, ele diminui a ansiedade, né, também, porque aquela coisa que eu estava falando de acalmar, né. E esse verde clarinho, como eu falei antes, é aquela coisa dos quartos do hospital, né, ele acalma, ele é uma situação tensa, né, a pessoa está doente ali, tem uns acompanhantes e tudo, a própria pessoa está tensa porque está doente, então aquele verde clarinho dá uma acalmada na pessoa, né. Esse roxo aqui, ele traz a sensação de serenidade e tranquilidade, e o rosa ali, ele estimula, o rosa magenta estimula os sentidos, né? Então aqui à esquerda a gente vê que é mais ou menos um resumo do que está aqui, né? O vermelho aumenta a disposição física, o laranja combate o cansaço físico, mental e emocional, o amarelo estimula o sistema nervoso central, o verde auxilia nos tratamentos para insônia, o azul auxilia tratamentos para enxaqueca, esse azul mais escuro, quase magenta, né? Ele alivia os sintomas do estresse, quer dizer, é bem longe do magenta, mas tem um pouquinho de vermelho, né? Esse azul aqui, bem mais escuro, ele reduz a ansiedade, bem menos saturado, na verdade, né? O rosa promove a sensação de bem-estar, e o vermelho também estimula a circulação sanguínea. Esse vermelho um pouco mais escuro, quer dizer, eu vou explicar durante o curso essa relação da saturação, né, ou seja, a quantidade de cor que tem, e também a luminosidade. As duas estão intimamente ligadas, né, porque quanto mais luz na cor, às vezes menos saturação você tem, se você tiver mais branco misturado, né? Isso aí é tudo a gente aprende lá na frente, né? Então, isso aqui é um filme sobre a influência psicológica das cores mesmo, né? Psicologia das cores. São exemplos de cinema, de filmes, né? Que são usados, que usaram essas cores, né?
Bom, como a gente vê, né, as cores realmente elas acrescentam uma camada a mais de emoção, né? Quer dizer, a gente trabalha filmando, com a interpretação dos atores, com roteiro, com edição, com tudo, mas com fotografia, mas o uso das cores é extremamente importante porque é essa camada a mais que mergulha o espectador, né? E a gente vê isso claramente, né? Inclusive no modo presencial, eu vou mostrar isso ao vivo, como é que a gente pode pegar uma imagem neutra e a gente passar várias emoções nessa mesma imagem, só mudando as cores, né? Então, isso aqui é um resumo, né, desse curso. Esse curso é dividido em 2 módulos, né? O primeiro módulo é um módulo que a gente vai fazer remoto aqui, né? É bom que a gente tenha um alcance maior. Mas o segundo módulo, esse primeiro módulo tem 12 horas, o segundo módulo tem 12 horas também, mas é um módulo presencial. Para vocês poderem fazer esse módulo presencial, é necessário que vocês façam esse módulo teórico, né? Porque sem o módulo teórico não dá para entender direito esse presencial, né? Então, no módulo teórico, a gente vai discutir o que é a cor, né? Na verdade, ele está dividido de 2 em 2 horas, mas nós vamos quebrar esse curso, na verdade, vão ser módulos de 3 horas. Então, são 4 módulos de 3 horas que a gente vai ter, né? E a gente vai, no primeiro módulo, a gente vai discutir o que é a cor, né? Falar sobre a diferença entre cor aditiva e subtrativa, né? O conceito por trás do círculo de cor, que é usado nos programas de cor. Como a gente viu ali até a representação da cor nas emoções, ele está usando um círculo de cor, mas na verdade existe um círculo de cor padrão que a gente vai usar, que é o que a gente usa nos programas de processamento de cor, e esse círculo de cor eu vou contar um pouquinho da história dele e como é que a gente deve pensar nele para a gente poder trabalhar as cores direito, né? Eu vou falar sobre esse processo chamado Lift Gamma Gain, que é o processo mais comum de tratamento de cor, que é que você isola as sombras, as médias, as altas, e você vai trabalhar não só a luminância das sombras, das médias e das altas, ou seja, a intensidade da luz, como também você vai alterar as cores, a tonalidade das cores e a intensidade das cores em si. E dividindo assim nas sombras, nas médias e nas altas, você consegue misturar bem as cores, né? E criar contrastes cromáticos, essas coisas que a gente vai falar sobre depois. Também vou falar sobre os diferentes tipos de log e REC 709. Quando a gente está filmando, hoje em dia a gente usa muito log, que são as cores... você está comprimindo, na verdade, a luminância, né? As mais altas luzes, que a gente chama de highlight, e as sombras, a gente está achatando elas mais na região dos médios, e a gente também está diminuindo a intensidade das cores, isso para a gente ter uma faixa dinâmica um pouco maior, né? E o REC 709, que é a maneira que a gente vê as coisas geralmente na televisão e tudo. Então, no celular, no computador, a gente está tudo trabalhando numa variante do REC 709.
Depois eu vou falar sobre os instrumentos que a gente usa para avaliar o sinal e aplicar melhor a cor, como é que você lê os instrumentos, né? Waveform, Vectorscope, né? Parade, todos os instrumentos. Porque quando a gente trata a cor, a gente não trata a cor só olhando o monitor. A gente trata a cor alternando entre o monitor de referência, onde a gente está vendo a imagem, e os instrumentos, porque os instrumentos que estão mostrando para a gente muita coisa sobre aquela imagem. Isso é uma coisa essencial da gente entender como é que usa, porque se você trabalha sem os instrumentos, é como voar de avião sem instrumento, né? Você pode se perder totalmente. Assim, essa analogia do avião é muito eficiente, até porque quem voa sabe que, por exemplo, você tem um horizonte artificial, porque se você entrar, por exemplo, numas nuvens e você ficar naquelas nuvens durante muito tempo, você passa a não ter referência de onde é onde é a terra e onde é o céu. E você pode, de repente, estar voando de cabeça para baixo, estar voando de lado, e você pode até sofrer um acidente por causa disso. Então, o horizonte artificial é um instrumento que mostra como que o avião está posicionado em relação ao horizonte. A mesma coisa são esses instrumentos de cor, né, e de imagem, que é para você saber aonde você está posicionado em relação à imagem, né? Então a gente vai falar como a gente equilibra uma imagem para deixá-la neutra, e vai falar da diferença entre correção de cor, color grading e os LUTs, né? Porque tem uma diferença muito grande, né? É um processo único, mas a diferença entre correção de cor e color grading é bem grande, né? E eu vou falar sobre os LUTs, o que são, onde você deve usar, onde não deve usar. Depois eu vou falar sobre a harmonia de cor, que é uma coisa muito importante, né? Como é que a gente avalia e cria paletas de cor. A gente vai estudar um pouquinho de alguns dos grandes mestres da pintura, que é uma coisa que eu vou passar para vocês, que vocês devem, a partir de então, quando começar a pensar em termos de cor, sempre estar estudando esses grandes pintores, ir nos museus quando vocês tiverem oportunidade, ou ver os museus virtuais em casa, né? Porque eles ensinam muita coisa para a gente, né? Foram os primeiros coloristas, de verdade, né? Quer dizer, eles que usavam as cores também para passar emoções. A gente vai ver isso muito nas pinturas, né? E entendiam muito de iluminação também, né? O colorista não só ele mexe com as cores, mas ele também usa muito o desenho de luz. Quer dizer, junto com o diretor de fotografia, geralmente a gente pega e a gente escurece certas áreas, a gente coloca sombras, assim, coisas para chamar atenção mesmo para o que a gente quer mostrar. Os mestres da pintura faziam muito isso, né? Eles pintavam as sombras em volta do objeto principal, que é para chamar a atenção, para iluminar mais. A gente faz isso também quando a gente trabalha com cor. A gente escurece assim, em determinados lugares da imagem, para a gente poder chamar mais atenção para outros, né? E também eu vou falar como a gente pode misturar as cores digitalmente como se fossem tintas, que é bem importante. A gente trabalha com harmonia, né? Isso tudo faz parte da harmonia. A gente vai ver que os grandes pintores, por exemplo, eles não pintavam, esses grandes mestres não faziam com pintura naif, por exemplo, pegava assim, só jogava aquelas cores saturadas ali, sem tratamento. Geralmente os pintores mais sofisticados, eles pegam uma cor que eles querem dar como a cor principal do quadro, e eles misturam essa cor com as outras tintas para você ter uma imagem uniforme, né? A gente vai falar também sobre a influência psicológica das cores nas pessoas, né? Como é que as cores podem transformar uma mesma cena em algo alegre, triste, sinistro, aterrorizante, etc. E vamos falar sobre a noite americana, que a gente chama de dia por noite, ou seja, como é que você transforma uma coisa que foi filmada de dia numa imagem que parece que foi feita à noite, que é um efeito que é muito comum no cinema, porque filmar de noite significa uma série de problemas, né? De muito mais gasto com luz, com iluminação, porque o escuro não é escuro no cinema, né? O escuro é todo iluminado, né? Se você não iluminar, você não tem nada. Então, tudo é iluminado para parecer aquela noite. E você pode fazer isso filmando durante o dia, né? E transformando esse dia em noite. Funciona muito bem. Mas eu vou explicar o que a gente deve evitar, inclusive, na hora de filmar, para você ter esse resultado bem feito e como é que a gente faz isso, né?
Então, depois a gente vai falar como a gente usa as cores e a iluminação para realçar o foco de atenção numa imagem, como é que a gente faz reenquadramentos e animações de funções, porque uma das coisas que a gente pode fazer também é reenquadrar as imagens, né? Quando a gente está finalizando, fazendo a cor, a gente pode aproveitar, como a gente trabalha com a fotografia em si, né? A gente pode reenquadrar as imagens e também animar funções que tem no programa. Se você quer fazer uma transição, eu vou dar um exemplo, por exemplo, você está filmando com uma câmera que tem uma latitude muito boa, né? O fotógrafo não precisa ficar ali toda hora mexendo no diafragma, se ele vai passar do escuro para o claro. Se a câmera tem uma latitude muito boa, o colorista pode fazer essa coisa automaticamente. O resultado fica muito melhor, às vezes, do que o fotógrafo fazer isso na câmera. Claro que se você não vai deixar, quando está filmando, estourar a imagem, mas se você tem uma latitude boa e você está trabalhando dentro de um determinado range, né, de luz, você pode tranquilamente sair de um lugar claro e ir para um lugar escuro e você animar essas funções no programa para você ter uma transição totalmente invisível. Ninguém percebe que você fez isso na pós, né? Também vamos ver como é que a gente simula o mundo real na criação e substituição de céus, alterações de condições climáticas, etc. Outra coisa que a gente faz muito, né? A gente pode pegar um dia que está nublado, por exemplo, que na história não seria um dia nublado, e você transformar isso num dia mais ensolarado, ou vice-versa. Você pode pegar um dia lindo, mas se a história requer que seja um dia sombrio, você pode fazer isso também quando você está fazendo tratamento de cor, né? A gente vai também falar da progressão das palhetas durante um filme, né? Que ajuda a contar a história. E como é que a gente entende a intenção da fotografia e direção de arte. Como é que a gente colabora com esses departamentos, né? Como é que a gente escolhe o estilo certo do trabalho. Isso é uma coisa muito importante, também é importante sempre frisar que o colorista ele está ligado diretamente à equipe de fotografia, né? Por, pela, Pelo trabalho do colorista acontecer na pós-produção, quer dizer, depois que tudo já está pronto, muita gente acaba associando o trabalho do colorista à edição, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade, né? O trabalho do colorista tem muito mais a ver com a fotografia, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, como é que é o relacionamento entre o fotógrafo e o colorista, como é que também a gente tem essa colaboração com a direção de arte, inclusive, né, todas essas coisas, né? Então, essa é a parte teórica do curso, né? A parte presencial, a gente vai... É bem legal, porque é aqui no Rio, né? Quer dizer, inclusive na outra turma, que eu já dei esse curso uma vez, teve pessoas que vieram de outros estados aqui, porque a gente faz isso em 2 sábados, para facilitar a vida das pessoas. Então, são 2 sessões de 6 horas, né? Uma em cada sábado, e isso faz com possibilidade que as pessoas possam vir para o Rio, né? E ficar em casa, se planejar para isso, ficar em casa de parente ou ficar em hotel. E é bem legal porque lá na escola a gente tem montada, né, uma estrutura bem bacana para dar aula. A gente tem um monitor de referência, que é importantíssimo, né? Então a gente tem também uma projeção da interface do computador que eu vou estar mexendo. Então dá para todo mundo acompanhar bem mesmo com o que eu estou fazendo e ver o resultado no monitor de referência, que é uma coisa importantíssima, que é uma das coisas que eu vou discutir no curso, né? Então, eu vou mostrar como é que a gente trabalha com espaços de cor expandidos, que é uma coisa muito importante hoje em dia. O que é ACES, né? O que é o DaVinci Wide Gamut, né? São os espaços de cor expandidos, onde você não só consegue interpretar melhor a imagem, mas como você tem uma liberdade enorme. Eu vou explicar antes no curso teórico o que é essa coisa do espaço de cor também, para vocês entenderem qual a diferença, né, dos espaços de cor e por que é importante você trabalhar com espaço de cor expandido quando você está trabalhando com material de altíssima qualidade, né? Não é para tudo quanto é trabalho, né? Cada produção né, um workflow diferente, por isso que eu dou um curso chamado Workflow Digital, quer dizer, cada um tem um planejamento, cada tipo de produção, mas quando a gente está falando assim de trabalhos de filmes de dramaturgia ou coisas que exigem uma qualidade melhor, a gente hoje em dia tem tendência a trabalhar mais nesses espaços de cor expandidos aí. Mas
ao mesmo tempo, né, vou discutir como é que a gente escolhe o espaço correto para cada trabalho e workflow, porque pode ser um trabalho mais simples, você não precisa trabalhar com ACES, por exemplo, é super complicado, assim, em termos de trabalhar com as cores em si, não é um processo tão simples, sabe? Então, não faz sentido você querer usar esses para tudo. Eu vejo muita gente que está aprendendo assim e assiste muito tutorial no YouTube, assim, o pessoal chega, Aces é a melhor coisa que tem para tudo, aí o pessoal quer trabalhar com Aces para fazer qualquer besteira, isso não é muito recomendado, né? Eu vou explicar justamente onde que a gente deve usar Aces e aonde a gente não deve, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso. A gente vai falar da estrutura e organização dentro do DaVinci, né? O DaVinci trabalha com nodes, que são módulos separados. Quando você trabalha com um programa, por exemplo, que nem um programa de edição normal, você trabalha com layers, né? Com aquelas camadas, né? Um programa que nem o Adobe After Effects também trabalha com layers, né? Que são aquelas camadas. O DaVinci não, o DaVinci trabalha com nodes, ou seja, são módulos individuais que você pode reconectar da maneira que você quiser e eles dão uma versatilidade assim muito, muito boa. E eu vou explicar como é que eles funcionam, como é que eles se relacionam um com o outro, que é importantíssimo, né? Eu vou falar dos tipos de node que tem, que são o serial, paralelo, layer, outside, splitter, combiner, etc., né? Tem vários tipos de node, cada um vai dar um resultado diferente. E tem os compound nodes, né, que são os nodes que juntam outros nodes, você cria um compound node de vários outros nodes diferentes. E como a gente vai escolher cada um tipo desse de node de acordo com a situação, né? Também eu vou falar do uso da carta de cor. É uma coisa bem legal, assim, porque quando o filme está sendo fotografado, se está sendo usada uma carta de cor adequada, isso facilita muito na hora de você trabalhar com a cor, para você fazer a interpretação daquela imagem de uma maneira neutra. O DaVinci tem uma função que você usa, analisa a carta de cor e já faz uma correção na imagem para igualar a colorimetria das cores, que cada fabricante tem sua própria ciência de cor, sua própria colorimetria, né? Então tem câmeras, por exemplo, que puxam mais para o vermelho, outras puxam mais para o verde, e se as pessoas usam a carta de cor, com câmeras diferentes, por exemplo, ela ajuda a gente a igualar e ter uma imagem neutra para parecer que você filmou com uma câmera só, não dá aquele choque quando passa de uma câmera para outra. E elas também servem como referência para a gente, porque a carta de cor, quando você começa a entender dela, você começa a ver o que foi filmado no set, porque nem sempre o colorista participa das filmagens, aliás é raro, né? Embora deveria participar mais, porque a gente ajuda bastante quando está no set, mas se você não está presente, você vê uma carta de cor, você tem uma ideia muito boa de o que estava acontecendo ali em relação àquelas cores, né? Eu vou falar de primárias e secundárias, o que são, né? Primária e secundária quando a gente está tratando a imagem. Como é que a gente altera as cores e a luminância por curvas especiais. Essa ferramenta fantástica que surgiu no DaVinci 17 chamado Color Warper, que possibilita que você tenha uma precisão cirúrgica assim, nas cores e nas tonalidades que você quer alterar, sem você alterar outras, né? E falar do Luminance Mixer, né? Que é importante também você entender. Também eu vou falar sobre o HDR, mas não é o HDR da filmagem, não, é um outro HDR. O HDR da filmagem eu também vou tratar. O DaVinci tem uma ferramenta chamada HDR, que também veio a partir do DaVinci 17, que ela serve para a gente analisar e alterar as cores de exposição, as zonas de exposição, né? Quer dizer, pelo HDR você pode dividir uma imagem em várias zonas e você pode usar essa ferramenta para você ter um controle preciso sobre aquela zona. Então, ela é super importante, principalmente quando você quer isolar uma determinada área pela exposição e tratar ela, né? Aí a gente vai falar também do RGB Mixer, que é uma ferramenta bem interessante. Ele ajuda você a pegar cores, não é pegar cores, você pega informação de cor, por exemplo, você tem o RGB, né, o verde, vermelho e o azul,
que forma a imagem, do processo aditivo, que eu vou explicar isso também, e como é que você usa isso para você obter informação quando você não tem. Por exemplo, se você está filmando num lugar que você tem um LED azul, não um LED RGB, mas um LED azul mesmo, ele não tem todas as frequências de cor. E aí você passa a não ter informação no vermelho e no verde. Então esse RGB Mix possibilita que você tire informação do azul e aplique ela no vermelho e no verde para você poder ter muito mais controle sobre as cores, né? E também é uma ferramenta que possibilita que a gente crie um preto e branco super equilibrado ou estilizado. Porque quando a gente fotografa em preto e branco com película, com filme, né, still, por exemplo, você geralmente, quem já fotografou com filme em preto e branco, sabe que a gente usa filtros coloridos na frente da lente para a gente enfatizar determinadas áreas, porque quando você está trabalhando com preto e branco, se você quer, por exemplo, deixar o verde mais claro no gramado, por exemplo, você colocando um filtro verde, você vai trazer mais luz para o verde, você vai filtrar as outras cores, ou seja, vai ter menos vermelho. Então, o que acontece no preto e branco é que você vai clarear o verde e você vai escurecer o vermelho. Então, com a RGB Mixer, você pode simular com muito mais precisão, claro que você passa a ter um número infinito de filtros, praticamente, você simula essa coisa de você botar os filtros coloridos e você pode clarear ou escurecer determinados pontos da imagem de acordo com as cores em si dela, né? E outra coisa que eu aproveito isso para discutir como é que a gente usa a luminância, como é que a gente passa a pensar em luz, iluminação e luminância para a gente poder mexer melhor na cor. É muito importante isso. Você pensar em luminância, porque se você pensa em luminância, a imagem é formada, né, de luz, e se você está entendendo a luz, você vai entender muito melhor como é que você manipula a cor, né? Eu vou falar sobre ajustes finos de luminância e como é que a gente consegue diminuir brilhos, por exemplo. Se você tem uma imagem que ela está toda equilibradinha, mas você tem uma coisa que tem intensidade muito alta e está estourando, como é que você pode pegar só aquele brilhozinho mais alto ali e você diminuir para não ficar gritando, né? Depois eu vou falar do tracking das máscaras. O DaVinci chama as máscaras de Power Windows, né? O DaVinci é muito antigo. Ele, para quem não conhece a história do DaVinci, quem está começando agora acha que o DaVinci é uma ferramenta nova, né? Muita gente até acha que o Premiere é mais antigo que o DaVinci, mas é muito pelo contrário. O DaVinci foi o primeiro sistema comercial de cor do mundo, de tratamento de imagem do mundo. O DaVinci surgiu em 1984 e até relativamente recentemente ele era dedicado só a tratamento de cor. Ele ainda é o sistema de cor mais utilizado no cinema, justamente por ele ser o mais antigo, né, e por ele ter recursos incríveis. A gente vai ver esses filmes de Hollywood, a grande maioria, a cor ainda é feita com DaVinci, quer dizer, esses filmes de altíssimo orçamento, né? Então, é uma ferramenta muito antiga, que tem uma ciência de cor muito, muito, muito madura, né? E o DaVinci trouxe um monte de revoluções assim, para o nosso mundo, né? Inclusive as máscaras que eles até patentearam esse nome, Power Windows, né? Que são as máscaras deles, aquelas máscaras desenhadas, que elas simulam um objeto de luz, um instrumento de luz, na verdade. Isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Ela não é que nem você chegar no Photoshop, fazer uma máscara para isolar um negócio. É totalmente diferente. Essa máscara do DaVinci, ela simula um instrumento de luz. É como se você estivesse jogando uma luz ou você criando uma sombra, você extraindo uma luz, né? E como a gente está trabalhando em movimento, no Photoshop é muito fácil. Aliás, eu trabalho muito com moda, com beleza, assim, né? Com publicidade. E as pessoas estão muito acostumadas a fazer coisa em Photoshop, né? Principalmente quando você está trabalhando com modelo, e o pessoal de direção de arte, de publicidade, que trabalha com imagem impressa, acha que... impressa ou parada, né? Para a internet, não precisa ser impressa, né? Mas eles acham que trabalhar com imagem em movimento é igual ao Photoshop, só que não é. Photoshop é muito fácil, você retocar uma imagem parada é difícil, é facílimo, né? A gente está trabalhando com imagem em movimento.
Então, as nossas ferramentas são todas adaptadas para isso. Então, no caso dessas máscaras, quando a gente precisa acompanhar um objeto, né? E esse processo de você fazer a máscara acompanhar um objeto, a gente chama de tracking. O DaVinci analisa a imagem e ele vai fazer com que essa máscara acompanhe aquele ponto que você escolhe, né? Então, eu vou mostrar como é que isso funciona também. Aí eu vou mostrar como é que a gente trabalha nesse HDR de televisão que a gente ouve muito falar hoje em dia, muita gente já trabalha, já conhece, que esse HDR quer dizer High Dynamic Range, que é onde você, na verdade, está usando toda a latitude que você tem na câmera para você criar uma imagem com muito mais brilho e luminância que só pode ser reproduzido em, em TVs que tem HDR ou até projeção de cinema com HDR, que é uma coisa muito rara no Brasil, mas isso é uma coisa que já está sendo muito usada nessas plataformas de streaming, tipo Netflix, Amazon, e a gente vou mostrar para vocês lá na escola, num monitor que tem HDR, como é que isso funciona na prática, né? E a diferença que é de SDR, né? E também como é que a gente trabalha com HDR, porque HDR é uma coisa nova, a gente tem que saber trabalhar bem para não fazer uma coisa artificial, a gente não pode se empolgar com tudo que a gente tem de latitude, a gente deve usar isso de uma maneira bem racional, que é para simular mais o mundo real do que a gente obter um efeito que acaba ficando falso demais, né? Que nem quando tinha aquele 3D, né, que está sumindo, né, aquela coisa de cinema em 3D, todo mundo exagerava, as coisas indo na nossa direção, né? Aquilo era cansativo demais, né? No começo é uma novidade, mas depois ninguém quer uma bola vindo para tua cara toda hora, né? Então, o 3D bem trabalhado passou a ser o 3D que simulava realmente o mundo, e dava uma sensação de imersão maior. HDR é a mesma coisa, né? E a gente vai falar dos espaços de cor tipo o Rec 2020, que é um espaço de cor que a gente usa mais justamente para trabalhar com HDR. Para finalizar, a gente vai falar dos efeitos, os OFX mais úteis. O OFX, para quem não sabe também, não é um plugin normal. Não é que nem um plugin de Photoshop, de After Effects, que você joga ali, é um plugin. O OFX é uma linguagem. É uma linguagem que foi criada pelas grandes empresas de efeitos especiais para cinema. E então você pode criar pequenos programas, né? E que não são tão limitados quanto um simples plugin. Eles fazem a função de um plugin, mas eles são muito mais versáteis, né? Então a versão do DaVinci, principalmente a paga, ela tem esses OFX que eu vou mostrar para vocês os mais úteis, né? Para a gente usar no dia a dia. Também vou mostrar como é que a gente adiciona grãos de filme às imagens, que é uma coisa que é muito legal a gente usar grão, não só para deixar a imagem mais rica, mas como também acionar uma parte do cérebro que a gente tem que faz com que o grão dê uma sensação de mais definição à imagem, né? A gente geralmente, quando tem a versão paga do DaVinci, a gente usa um gerador de grão que tem nele, só que eu vou ensinar a vocês como na versão grátis mesmo do DaVinci, como é que vocês podem obter grãos escaneados mesmo negativos, são grãos verdadeiros, não é aquele grão falso, que nem muito programa de edição tem, que é mais um ruído. Eu vou ensinar vocês como pegar um grão de verdade escaneado e aplicar uma imagem para ficar uma coisa bem cinematográfica. E engana até fotógrafo experiente. Às vezes a gente faz cor assim, coloca, e o pessoal pergunta se filmou com película, mas não é, foi feito digital usando o grão de uma maneira que eu vou explicar para vocês. Também vou explicar como é que a gente trabalha com matte. Os mattes são as máscaras que elas vêm para efeitos especiais. Então, por exemplo, a gente hoje em dia quando você está, por exemplo, trabalhando com um documentário mais simples, assim, onde você não tem nenhum efeito especial, ou até um filme de dramaturgia que você não tem efeitos especiais, ou um programa de TV, qualquer que seja, uma coisa para a internet, você vai trabalhar direto ali com a imagem em si. Mas quando você vai trabalhar com um filme que tenha muitos efeitos especiais, aí você
tem que trabalhar em conjunto com o Departamento de Efeitos Especiais, e o Departamento de Efeitos Especiais, por mais que eles consigam equilibrar as coisas, não são coloristas, né? Então, você geralmente pede para eles enviarem os mats, ou seja, as máscaras que eles criaram no efeito especial, para você poder trabalhar a cor individualmente. Eu vou dar um exemplo muito simples, quer dizer, você pode fazer chroma key no próprio DaVinci, mas se você está fazendo um chroma key mais sofisticado, se tem, por exemplo, um departamento de computação gráfica que está criando uma cidade virtual ali atrás e você tem o ator em primeiro plano, o departamento de efeitos especiais vai fazer esse recorte lá, e aí eles vão mandar a imagem que está em primeiro plano, os atores, por exemplo, e a imagem de fundo, que é essa cidade virtual. E eles vão mandar esses matches, que são as imagens que vão recortar o ator do fundo. E eu vou explicar como é que a gente aplica isso no DaVinci para a gente poder igualar a cor do fundo com os atores. Isso é muito importante nesse fluxo, porque, por exemplo, eu posso, como colorista, achar que a imagem de fundo, por exemplo, tem que ser um pouquinho mais escura, um pouco mais fria. Eu posso precisar realmente deixar totalmente neutro o fundo da frente, né, do que está em primeiro plano. E se você deixa, mesmo que você deixe para o departamento de efeito equilibrar as duas imagens, às vezes na hora que eu chego para fazer a cor, eu posso de repente precisar dar um tratamento mais radical e aí eu preciso mexer individualmente, aí a coisa já complica, né? Então, isso aí, para quem está trabalhando com cor com efeito especial, é importante entender como é que funcionam os mats e como é que a gente usa eles, né? Também como é que a gente usa janelas de cinema. A janela é aquela proporção da tela que você projeta, né, ou assiste, quer dizer, não só no cinema como na TV. Então, por exemplo, se você tem uma imagem que ela é widescreen, né, aquela imagem que ela é mais larga do que o normal, mais estreita assim na altura, né, e mais larga, essas janelas existem padronizadas no DaVinci, elas funcionam em tempo real e tudo. E a gente termina com os deliverables, como é que a gente exporta esse material que a gente tratou para cinema, para TV e internet, né? Então, é isso aí. Então, a plataforma que a gente vai usar, claro, é o DaVinci, né? O DaVinci, para quem não tem, ele quer começar a usar ele, você pode baixar ele de graça, né? Eu vou dar os links, inclusive, no curso, para quem não tem, né, instala nas máquinas. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque o DaVinci, antes da Blackmagic comprar ele, custava $250 mil, e eles disponibilizaram essa ferramenta fantástica de graça para a gente. Não só isso, eles criaram uma verdadeira revolução, não foi só uma evolução, foi revolucionário o que eles fizeram de aumentar o poder dessa ferramenta, que antes era só para tratamento de cor, e agora ela virou uma ferramenta muito versátil, né? Para cor, efeito, som, essas coisas todas, né? Então, é legal quem fizer esse curso baixar o DaVinci, instalar na máquina para ter pelo menos uma interaçãozinha básica com ele. Então é basicamente isso, né? Vocês têm alguma dúvida em relação ao curso, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Paulo, é Fala, Celina aqui, fala, tudo Celso. bem? Olha só, eu vou ter dificuldade de assistir a aula presencial, vou ter que assistir ela gravada, provavelmente, tá? Presencial, né? Dá para ter bastante o fundamento, né, teórico para estar preparado para o módulo presencial, assim, só O modo assistindo a aula presencial, gravada? você pode fazer ele a qualquer hora que oferecer de novo o curso, sabe? Não precisa ser agora. Eu tive alunos da outra vez que eles não puderam vir naquele período, né? E aí eles podem se programar melhor para outra parte. Porque o modo presencial
ele não é uma coisa que vai funcionar bem se a gente, por exemplo, fizer gravar a aula e fizer remotamente, porque a gente tem que estar vendo o monitor de referência ali na hora, tem que estar acompanhando essa coisa que não dá para fazer remoto, sabe? Não, eu tô me programando para estar no módulo presencial. Tá lá, Aham. né? Parece que é 9 de setembro, né? 9 de Eu não setembro e sei a depois data direito, assim, de sábado cabeça, não. seguinte. Mas está lá no site, né? Não tá no site, não. Eu te liguei para a Adriana, ela que me deu, tá? Aham. A data do módulo presencial não tá lá no site, tá? Será 17 e 24 de setembro. Isso, obrigada, Adriana. 17 e 24, era isso que ela me falou. Mas a minha dúvida é o teórico, porque o teórico é que eu vou ter que assistir gravado, entendeu? Sim, não tem problema não, Não tem porque a problema, gente... né? É só chato que você não pode, né? Se você tiver alguma dúvida, Não você tirar pode tirar na dúvida. hora. Não, eu consigo entrar na primeira hora da aula. Então, eu posso tirar. Eu sei que você entra um pouquinho antes, né? Sim. 10 minutinhos antes, aí eu posso tirar dúvida aí com você em cada aula antes Sim, inclusive até da aula durante o anterior. comecinho também, se alguém tiver dúvida e quiser Tá. tirar. Às vezes uma dúvida se responde a dúvida de muita gente, né? Mas não é uma coisa que só você tem, né? Mas é isso, para quem não sabe, as aulas elas são gravadas e ficam disponíveis durante um certo período, que eu não lembro direito, não sei se são 48 horas, alguma coisa assim, que se vocês não conseguirem assistir ela na hora ou tiver que parar, pode voltar, ou se quiser assistir de novo, né, para reforçar alguma coisa, elas estão disponíveis durante algum tempo. Esse curso é bem legal, assim, porque para quem já tem uma certa experiência, essa parte da gente pensar em cor é bem legal, uma coisa que sempre acrescenta, mesmo para quem já começou a mexer com DaVinci, já conhece alguma coisa. Também essas técnicas que eu mostro, tem muita coisa que nem todo mundo sabe, né? É engraçado, porque a gente que é colorista há muito tempo, a gente acaba trocando muita ideia, né? As ferramentas são muito versáteis, tem muitas técnicas, né? Que a gente pode ter. Às vezes a gente consegue, às vezes é engraçado que a gente pega pessoas que estão trabalhando um tempão também e faz as coisas totalmente diferentes da gente, né? E a gente acaba contribuindo muito com técnica, então é interessante assim a maneira que eu mostro. Às vezes não é a maneira que as pessoas estão acostumadas a fazer e abre um pouco mais um leque assim. E para quem nunca fez também, nunca trabalhou com cor, nunca mexeu com isso, é legal porque vai aprender assim como é que é realmente a estrutura, como é que pensa o colorista e como é que é essa função, né? Paulo, Tudo bem, Bernardo? Bernardo, tudo bem? Nesses deliverables, você vai falar também de DLT? Como é que faz para exportar um DLT? O DLT, na verdade, não é exportado pelo colorista, né? O DLT é feito a partir de uma master que você exporta, né? Então, mas eu vou explicar como é que a gente exporta todas essas masters principais. Para depois você fazer um DCP, por exemplo, para você armazenar DLT e essas coisas diferentes, né, que são para você fazer para cinema, para televisão, para internet. Eu vou mostrar essa parte também. O DaVinci faz, né? Esse processo de DLT é feito pelo DaVinci, não? Não, o DLT não. O DLT é uma fita, na verdade. O DLT é só você armazenar o material em fita. Desculpa, eu acho que eu estou falando errado. Eu estou falando do DCP. DCP, exato. Sim. Desculpa, DCP. Sim, eu vou explicar, eu vou falar sobre DCP. O DaVinci exporta DCP, sim. Agora, você vai me perguntar se eu uso o DCP do DaVinci? Não, eu não uso. Eu uso uma ferramenta específica para DCP. Eu acho até que o DCP do DaVinci pode ser muito bom, mas eu não tive até agora a oportunidade de testar ele. Eu não corro risco nenhum com o cliente meu, né? Eu não quero fazer um DCP, por exemplo, que não funcione, por exemplo, num outro país, num festival internacional, numa distribuição. Mas ele faz sim, ele exporta DCP e ele exporta com muito mais qualidade que um Premiere, por exemplo. Mas e ele faz um DCP normal, sim. A questão assim é que eu
eu só vou passar a usar o DaVinci para fazer DCP a partir do momento que eu tenha 100% certeza que ele vai funcionar em todo outro lugar. Eu, pessoalmente, né, como profissional. Mas eu mostro como é que faz, sim, como é que dá essas saídas. Eu acho que para pessoal que quer fazer um curta-metragem ou um filme de baixo orçamento, quer passar em Sim. festivais, assim, é uma alternativa Sim, interessante. sim. Não, eu posso acesso. até no curso, nessa hora lá, indicar outras ferramentas que são também muito boas para fazer. Mas o DaVinci faz na boa, para esse tipo de coisa ele faz na boa. Tem certos macetes, por exemplo, quando eu faço um DCP, eu uso o padrão DCI mesmo, né? Ou seja, o invólucro do DCP, né, o HD que eu faço, eu formato ele em Linux, usando o computador em Linux, que é esse que é o padrão. O padrão universal é XT2. Então, eu faço isso por quê? Porque tem muito servidor aí que não lê disco de Windows, não lê disco de Mac. Os mais modernos leem, mas não são todos. Então, é muito perigoso você fazer um DCP para distribuição assim ampla em festivais ou para distribuição em cinema, assim, comercial, você entregar num HD, por exemplo, formatado em Windows ou Mac, que muitas vezes vai chegar no cinema e não vai ler. E se você está num festival, por exemplo, num lugar que tem menos recurso, por exemplo, eu já mandei muito filme, não só para festival, mas para exibição comercial, na África, por exemplo, em países menores, onde eles estão com servidores muito antigos, né? Então, se você segue a risca o padrão mesmo, que é o da DCI, que é você entregar em XT2, qualquer cinema do mundo, qualquer servidor, por mais antigo que seja, ou por mais moderno que seja, vai aceitar, porque esse é o padrão oficial mesmo. O padrão oficial não é Windows nem Mac, né? Então, isso é importante saber. Agora, se você fizer só assim para terminar esse raciocínio, também hoje em dia com essa coisa da exibição, agora com a pandemia, né, ela trouxe uma coisa que não acontecia antes, ainda mais com a evolução da velocidade de internet. Um longa-metragem ele é bem pesado para você mandar pela internet. Você pode até mandar, mas um curta-metragem não é. Então você mandar um DCP de curta-metragem, o trailer, eu faço isso muito com trailer. Trailer eu tenho mandado direto pela internet, não tenho mandado mais por HD. Um trailer ou um curta relativamente pequeno, você pode mandar pela internet também. Você faz o DCP dentro do DaVinci. O DCP, na verdade, o DCP em si é um invólucro, né, assim, que você tem, onde está tudo formatado para o DCP e fica numa pasta. E aí a distribuição do DCP é você colocar essa pasta justamente num HD formatado em Linux para você distribuir para o cinema. Mas se você quiser mandar esse DCP pela internet, por exemplo, basta você mandar essa pasta. Então você pode criá-la no DaVinci tranquilamente, exportar ela e aí vai rodar em qualquer lugar. O meio físico de distribuição que é a parte mais complexa. Baixa direto para o servidor, quem for exibir, baixa Sim, direto para o servidor. exatamente. Você pode enviar diretamente ou você coloca em algum lugar para eles baixarem, ou às vezes eles te dão um endereço para você mandar diretamente para eles e eles distribuem. Interessante. Interessante. Inclusive o DCP ele trabalha num espaço de cor diferente, né? Ele não trabalha em RGB, ele trabalha em XYZ. Se você pegar uma imagem DCP e você não processar ela e você colocar ela na tela, você vai ver ela toda verde. Mas eu vou falar, uma coisa que é legal desse curso é que eu mostro os espaços de cor, esse espaço de cor expandido, eu vou mostrar justamente a relação do espaço de cor, por exemplo, um DCP em relação a um REC 2020 ou um espaço expandido como o Aces e o DaVinci. Porque tem uma diferençazinha pequena assim, em relação ao que você está trabalhando, né? Mas você pode trabalhar tranquilamente, por exemplo, a maioria dos trabalhos que eu faço para cinema, mesmo eu não trabalho em DCI, aqui em P3, né, no caso, assim. Porque você pode trabalhar tranquilamente em Rec 609, por exemplo, que quando você faz o DCP, o próprio software faz a conversão e você não perde absolutamente nada em relação a isso, né?
Uma pergunta. Ainda faz sentido falar em color bar? Isso Sim, existe ainda? sim, é. Se você veio da televisão, né, você está acostumado com isso, né, do vídeo. Não, você usa color bar, inclusive, não para calibrar como se usava antigamente em televisão. Agora a gente usa o color bar para você passar para o exibidor que você fez um tratamento de cor e está certo. Eu vou te dar um exemplo. Se eu fizer um filme que é todo escuro, puxando para os tons de verde, assim, para um engenheiro de televisão antigo, se eu olhasse essa imagem, eu falasse, essa imagem está com defeito, né? E aí você veria o color bar para você ajustar. A gente coloca muito color bar, às vezes, em projetos que vai mandar assim, porque o color bar mostra que aquilo ali está normal. A pessoa vai olhar, pô, essa cor está esquisita, está escuro, está verde, mas aí se tem um color bar na frente, eles vão olhar, ah, não, tá legal, isso aí é intenção artística, né? Então, facilita muito, assim, essa parte de você poder mostrar para quem está lá na engenharia vendo que aquilo ali está normal. É mais para isso hoje em dia, é mais para você ter uma referência de que aquilo é estilizado do que você ajustar o sinal como você fazia antigamente, né? Embora a gente ainda use quando você está captando coisa quando você está finalizando, né? Porque o colorista às vezes finaliza também o material, né? Então, se você está pegando material para cor e você vai pegar os originais, por exemplo, que estão em material de arquivo e foi feito na época do vídeo analógico, você vai, obviamente, usar se você tem color bar para você acertar o sinal ali para ficar equilibrado. Se não tiver, você faz no olho mesmo, né? Você veio de televisão, Bernardo? Eu vi vídeo, né? Desde os anos 90. Ah, tá. A gente ajustava os monitores com color Sim, bar, gerava o color bar da câmera, aí é. tinha aquele botãozinho que ficava tudo azul, aí você ajustava Aham. pelo, Não, isso pelo você ainda azul e usa para ajustar o depois. monitor hoje em dia também, né? Pra você ter um ajuste básico, né? Aham. A gente ainda usa isso. Mas a gente usava muito em televisão para você acertar o sinal, né? Na época da Globo, trabalhando na Globo um tempo também, a gente fazia isso. Você botava o color bar lá antes de você fazer qualquer coisa, você ia lá e acertava o color bar. Até as câmeras gravavam color bar também, né? E você acertava Isso. ali o nível para você começar a editar a partir dali, né? A entrega tinha essa formalidade de você mandar com 30 segundos de color bar, É, tinha tudo um. cada Hoje lugar, se perdeu, né? tem. Não, depende, né? Tem canais que ainda querem que você mande color bar, que ainda querem que mande 1000 ciclos, que ainda querem que mande paquete. Tem canais que você não precisa mandar mais nada, só manda o programa e acabou, né? Então isso aí com o digital mudou muito, né? Mas depende, cada entrega de cada canal, né, é diferente. A gente tem que estar sempre em contato com o departamento de engenharia para saber o que eles querem. Porque, inclusive, eles mudam toda hora, né? Às vezes você está entregando um negócio para a Globosat, tem um padrão, 3 meses depois você vai entregar, já não é mais isso. Então você tem que estar sempre sabendo o que é, né? Surgem novos parâmetros, né? Surgem novos padrões, né? Sim, Surgindo, né? até os codecs, né, assim, né, eu não vou entrar em detalhe em codec, porque é uma coisa que eu trato mais nesse curso de workflow, né, mas os codecs, eles estão evoluindo, estão mudando, as pessoas acabam adotando um ou outro, ou até do codec antigo passa a adotar, codec que não adotava antes, tinha um outro formato, então a gente tem que estar sempre a par do que eles querem. E isso é uma coisa legal do DaVinci, você exporta qualquer formato, sabe? Ele realmente é fantástico nesse sentido, né? Qualquer resolução também. Agora, com esse negócio de internet, por exemplo, ontem eu exportei um trabalho quadrado, né? Com a imagem quadrada, 1080 por 1080, porque é mais um dos formatos que são bons para o Instagram, né? Então, eu fiz isso. Quer dizer, o DaVinci você pode formatar qualquer resolução. Se você está com o DaVinci Studio, né, versão paga, então você pode pode exportar uma imagem até onde a tua memória aguentar. Você pode fazer uma imagem de 32K, por exemplo, se você quiser. Não, nada impede que você faça isso. É só a questão da tua máquina aguentar. E não tem limite
E a formatação da tela também você faz do jeito que você quiser. Alguém mais tem alguma dúvida? Bom, se ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrar, né? Isso aqui foi uma introdução ao que vai ser esse curso e eu espero ver vocês no curso em si. Acho que vocês vão gostar bastante. É um curso que todo mundo que fez adorou mesmo. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Boa noite e até a próxima. Tchau. Obrigada, Paulo. Obrigado. Boa noite. Obrigada a todos que compareceram. Até semana Obrigada, que vem. Paulo. Valeu. Até semana.